Ele chegou como se fosse o destino. Falava sobre energia, sobre propósito, sobre alma. Você olhava nos olhos dele e sentia como se o universo inteiro tivesse conspirado para aquele encontro. Era como se tudo finalmente fizesse sentido, como se aquele fosse o reencontro de duas almas que haviam se prometido em outra vida. Mas com o tempo, o que parecia divino começou a parecer estranho. A luz que ele carregava começou a doer. E o amor que parecia cura começou a te quebrar. Joe Dispenza ensina que a energia que você sustenta é o que você atrai. E é por isso que tantas mulheres acabam atraindo o mesmo padrão de dor travestido de amor. Não é castigo, é inconsciente. A frequência da carência espiritual é a mesma do encantamento ilusório. E é nessa brecha que o narcisista espiritual entra. Ele aparece não como um predador, mas como uma resposta. Fala de alma, de missão, de despertar. E em poucas conversas, ele já te convenceu de que vocês são almas gêmeas. Mas o que ele chama de alma gêmea é, na verdade, um contrato de poder. Ele não quer dividir luz, quer ser o centro dela. Ele se alimenta da tua fé, da tua sensibilidade, da tua entrega. E quanto mais você se doa, mais ele cresce. Até que um dia você percebe, o amor espiritual que te encantou virou uma prisão energética. E o destino, que ele dizia ser de Deus, se transformou num ciclo de dor que te faz duvidar até da própria fé. Joe Dispenza fala que a mente é um espelho da energia que a controla. E o narcisista espiritual entende isso como um mestre da manipulação. Ele cria laços emocionais através de símbolos, coincidências e frases espirituais que parecem sinais divinos. Diz que vocês têm uma conexão de almas, que sentem um ao outro, que há algo maior entre vocês. E você acredita porque sente, mas o que sente não é destino, é vibração. E a vibração pode ser manipulada. O narcisista espiritual não te engana com mentiras explícitas, mas com verdades distorcidas. Ele usa a linguagem da espiritualidade como uma rede. Fala sobre karma, sobre lições, sobre alinhamento. E tudo o que ele faz parece ter propósito, até a dor. Então, quando ele te humilha, você acha que é aprendizado. Quando ele se afasta, você acredita que é cura em andamento. E quando ele volta, você o recebe como o ciclo da alma que retorna para completar o que ficou inacabado. Mas a verdade é simples. A alma gêmea que te destrói não é tua alma gêmea, é o espelho da tua ferida. Joe Dispenza explica que a emoção repetida se torna identidade. E é isso que acontece com quem confunde intensidade com amor. Você passa a se identificar com a dor. Acredita que o sofrimento é o preço da evolução espiritual. Mas o sofrimento constante não é evolução, é prisão vibracional. E a tua alma, que nasceu para ser templo, vira campo de guerra. O narcisista espiritual não precisa te controlar com gritos. Ele te controla com palavras bonitas. Te faz acreditar que Deus está trabalhando em vocês. Mas, no fundo, ele trabalha apenas para manter o poder. Ele entende que o amor espiritual é o terreno mais fértil para a culpa. Porque quanto mais você acredita que está em missão, mais você tolera o intolerável. E quanto mais você tenta curar juntos, mais se afasta da tua própria cura. Joe Dispenza ensina que você só cura quando muda a vibração, e a vibração muda quando você para de justificar a dor. Porque a dor não é sinal de destino, é sinal de desequilíbrio. Deus nunca te pede para sofrer em nome do amor. O amor que vem de Deus te eleva, não te esgota, te liberta, não te prende, mas o narcisista espiritual vai te convencer de que a dor é o caminho da purificação.
E é assim que o mito da alma gêmea se transforma na armadilha mais sofisticada do ego. Você acredita que é uma história sagrada, mas é apenas um ciclo energético repetido, a tua sombra tentando se ver através do outro. E ele, sem saber, se torna o espelho dessa sombra. O que dói nele é o que você ainda não curou em você. O que te prende nele é a parte tua, que ainda acredita que amor e sofrimento são sinônimos. Joe Dispenza fala que quando a consciência desperta, o campo se reorganiza. E é isso que começa a acontecer quando você percebe o engano. A magia some, a voz dele perde poder e o encantamento se dissolve. Não porque ele mudou, mas porque você mudou de frequência. E o que era alquimia espiritual se revela como o que sempre foi. Manipulação emocional revestida de misticismo. Deus nunca te uniria a alguém para te esvaziar. Ele pode usar uma dor para te despertar, mas jamais a manteria para te destruir. E o que o narcisista chama de conexão divina era apenas o reflexo da tua busca por pertencimento. Você não o amava. Amava a sensação de ser vista, ouvida, compreendida. E ele soube interpretar isso com maestria. Mas o tempo da ilusão acabou. A tua alma está cansada de missões que só te machucam. Você não quer mais ser metade de ninguém, nem a chama gêmea de um caos disfarçado de amor. Você quer ser inteira, e a alma inteira não busca complemento, busca coerência. Joe Dispenza ensina que a coerência entre o coração e o cérebro é o estado do amor verdadeiro, e é esse amor que o narcisista espiritual não conhece, o amor que não precisa de dor para ser profundo. E quando você o experimenta, o falso amor perde o sabor. A alma, enfim, reconhece: o que parecia divino era apenas o reflexo daquilo que você acreditava merecer. Comente: não quero mais metades. Quero plenitude. Se você sentiu que essa mensagem falou direto com a sua alma, então não ignore o chamado. O próximo passo da sua libertação está dentro do meu e-book, que está na descrição deste vídeo. Ali, eu te guio em um processo prático e profundo para reprogramar a mente, curar o corpo e restaurar o seu campo energético, para que ninguém nunca mais use a sua luz contra você. Não é apenas leitura, é um reencontro com o poder que Deus colocou em você. Clique no link da descrição e comece agora o seu processo de libertação. O narcisista espiritual não precisa te prender com correntes. Ele te prende com significados. Ele sabe que uma mulher desperta não se curva à força, mas se entrega ao sentido. Por isso, ele não se apresenta como alguém comum. Ele fala de sincronicidades, sonhos, energias, destino. Cada palavra parece ter sido enviada pelo próprio universo. E é aí que o ciclo começa. Joe Dispenza ensina que a mente cria o que acredita. E o narcisista espiritual transforma a tua fé em ferramenta de controle. Ele sabe que quando uma mulher acredita que algo é divino, ela se entrega de corpo e alma. E ele usa exatamente isso, o teu desejo de transcendência. Ele fala de propósito conjunto, de cura mútua, de missão espiritual. E quando você começa a duvidar, ele te lembra: as almas gêmeas passam por provações. A frase que deveria libertar se torna corrente. O que ele chama de provação é, na verdade, manipulação emocional. Mas como ele a veste de espiritualidade, você não percebe o veneno. Você acredita estar sendo purificada quando, na verdade, está sendo drenada. Porque toda relação baseada em controle energético, mesmo sutil, é um roubo de luz. E o narcisista espiritual sabe sugar sem que você sinta. Ele entra pela culpa e se instala pelo amor. Joe Dispenza fala que a energia segue o foco, e o foco que você coloca nele alimenta o campo dele. Enquanto você ora por
Ele se fortalece. Enquanto você tenta entendê-lo, ele se abastece. Enquanto você o defende, ele te enfraquece. E quando você começa a se esvaziar, ele se distancia, fingindo estar em busca de alinhamento. Mas é só tática. Ele se afasta quando já te drenou e volta quando sente tua energia se restabelecendo. É como um caçador energético que se alimenta do teu brilho para manter a própria máscara acesa. O mito da alma gêmea se torna a desculpa perfeita para o abuso sutil. Você passa a confundir dor com destino, ausência com lição, frieza com evolução. E o que deveria ser amor se transforma num campo de culpa. Se está doendo, é porque ainda não aprendi. Se ele me fere, é porque ainda não curei algo em mim. Se ele volta, é porque ainda há algo a resolver. Mas nem toda dor é lição. Às vezes é apenas manipulação. E nem toda volta é recomeço. Muitas são reatações kármicas sem propósito algum. Joe Dispenza ensina que repetir a mesma emoção cria dependência. E é isso que o narcisista espiritual quer. Te manter dependente da intensidade, porque quando há intensidade, há confusão. E onde há confusão, há controle. O narcisista espiritual entende a linguagem do ego travestido de alma. Ele fala de evolução, mas age por vaidade. Ele menciona cura, mas busca a adoração. Ele cita Deus, mas quer ser Deus para você. E o mais perigoso é que às vezes ele acredita realmente nisso. Acredita que é canal, que é missão, que é destino. E você, sedenta de sentido, o coloca no altar. Mas altar que não tem Deus tem idolatria. E toda idolatria rouba energia. Joe Dispenza fala que a coerência é o estado mais elevado da consciência. E o amor verdadeiro é coerente. Ele não te confunde, não te destrói, não te faz implorar por paz. O amor que vem de Deus não causa ruído, ele silencia a alma. E quando o amor dói mais do que cura, há algo errado com a vibração. O narcisista espiritual te faz acreditar que sem ele você perde o propósito. Mas a verdade é o oposto. Foi a presença dele que te desviou do teu. Você parou de criar, de sonhar, de sorrir, de orar por si mesma. Toda a tua energia estava centrada nele, e é por isso que, quando ele se afasta, você sente o vazio. Mas o vazio não é a ausência dele, é a ausência de você. E esse é o primeiro milagre da libertação, entender que a dor da perda é, na verdade, o início da volta para casa. Joe Dispenza ensina que a energia se renova quando você muda o centro da atenção e o momento em que você começa a olhar para si, tudo se reorganiza. A mente que antes orbitava em torno dele começa a se expandir. O corpo que antes vibrava ansiedade começa a vibrar calma. E o coração que antes esperava o retorno dele, agora anseia apenas por Deus. É nesse instante que o controle se rompe. O narcisista espiritual sente. Ele perde o canal. O fluxo energético que o alimentava é interrompido e ele tenta se reconectar. Não por amor, mas por necessidade. Ele te procura com palavras doces, diz que sentiu você energeticamente, que teve um sonho com vocês juntos, que o universo está chamando vocês de volta. Mas o universo que ele fala é o ego dele tentando sobreviver. Porque o universo real, o de Deus, não te chama de volta para o cativeiro, ele te chama para o altar. E no altar da tua consciência só cabe a verdade. Joe Dispenza fala que a mente desperta, começa a criar realidades novas. E é isso que começa a acontecer quando você para de reagir. A tua ausência se torna o teu poder. O teu silêncio vira oração, e a tua energia, antes roubada, volta a circular em torno de ti. Você se torna fonte novamente, e a alma que um dia se ajoelhou por amor, agora se ergue por fé. O mito da alma gêmea é bonito na teoria, mas perigoso na prática quando se torna desculpa para a dor.
Porque Deus não precisa de sofrimento para provar conexão. Ele prova pelo amor, pela paz, pela verdade. E quando o amor é verdadeiro, não há manipulação energética, há liberdade vibracional. O narcisista espiritual sente quando você desperta, sente o campo se fechando, a energia se limpando e tenta reabrir a ferida, porque sabe que a ferida é a ponte. Mas agora você sabe, onde há culpa, há controle, onde há paz, há Deus. E é por isso que você não volta, porque o que parecia alma gêmea era apenas o reflexo da tua alma carente. E a alma curada já não busca espelhos, ela se torna luz. Comente, o que parecia destino era apenas prisão. Há um momento no processo de cura em que o silêncio se torna o maior sinal de sabedoria. Depois de tanta confusão, tanta busca, tanta espera, você percebe que o verdadeiro amor não se revela em palavras bonitas, nem em coincidências místicas. Ele se revela na paz. E a paz é o som da presença de Deus. Joe Dispenza ensina que a vibração da gratidão é a mais próxima do estado divino, e é nesse estado que você começa a viver quando finalmente se liberta do mito da alma gêmea. Você deixa de olhar para o passado com raiva e passa a olhar com gratidão, porque percebe que cada lágrima foi um degrau, cada desilusão uma aula, e o narcisista espiritual, aquele que um dia você acreditou ser o seu destino, na verdade foi o espelho que te mostrou aonde a tua fé ainda não estava ancorada em Deus. O que doía nele era a tua própria fome de pertencimento. Você não amava o homem. Amava a promessa, amava o que ele representava, a cura, a segurança, a alma que você sempre quis ver refletida. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que a dor rasgasse o véu da ilusão, porque só quando o espelho quebra é que a luz entra. Joe Dispenza fala que a mudança de vibração acontece quando o coração e a mente se alinham, e é isso que está acontecendo agora. O teu coração entende o que a tua mente negava, que o amor verdadeiro não vem para te completar, vem para te expandir. Ele não prende, não exige, não suga, ele te liberta. E o que você viveu com o narcisista espiritual não foi amor, foi aprendizado, travestido de paixão. A paixão é fogo, mas o amor de Deus é luz, e luz não queima, ilumina. Você começa a enxergar que o verdadeiro encontro de almas acontece quando você se reconecta com o divino dentro de si. Essa é a união sagrada, o momento em que a tua alma volta a habitar o teu corpo, o teu coração volta a bater por ti, e a tua fé deixa de depender de outro ser humano para existir. Você para de buscar sinais e começa a ser sinal. Você para de esperar respostas e começa a ouvir Deus. Joe Dispenza ensina que a mente que se expande nunca volta ao tamanho original, e é por isso que nada do que te enganava antes tem o mesmo efeito agora. As palavras dele, antes magnéticas, agora soam vazias. Os gestos, antes encantadores, agora parecem ensaiados, e o que antes te fazia tremer, agora te faz orar. Porque a tua vibração mudou de eixo, do medo para a fé, da dependência para a soberania espiritual. O narcisista espiritual sente isso, sente que perdeu o acesso e tenta, caminhos se abrem, a energia flui diferente. As orações voltam a ter força, o corpo volta a ter vida, o rosto muda, os olhos brilham, porque quando a alma volta para casa, o corpo obedece. Agora, o amor que te move não é o amor de um encontro de almas, é o amor do reencontro com Deus. Você não busca mais paixão, busca propósito. Não quer mais alguém que te complete, quer alguém que te acompanhe. E se não vier, tudo bem, porque você aprendeu a se bastar. O mito da alma gêmea desmorona quando você descobre que não há metades em Deus. Ele te fez inteira e tudo o que vem dele é completo. Joe Dispenza ensina que a coerência cria milagres, e é esse milagre que começa a florescer na tua vida agora.
milagre de acordar em paz, de não precisar provar mais nada, de não implorar mais por presença, de não chamar dor de destino. Você simplesmente existe, e isso basta. O que o narcisista espiritual chamou de amor sagrado era apenas o reflexo da tua ferida pedindo cura. Mas, agora, o que você chama de amor é presença, é verdade, é discernimento, porque a consciência desperta transforma engano em sabedoria. E a mulher que um dia se ajoelhou diante do homem, agora se ajoelha apenas diante de Deus. Joe Dispenza fala que o campo quântico responde à coerência emocional. E quando você vibra amor verdadeiro, não o amor romântico, mas o amor divino, o universo se curva à tua frequência. A tua energia começa a atrair o que é puro, o que é estável, o que é coerente. E o que não é, simplesmente se dissolve. Sem dor, sem drama, sem luta, porque o amor que é real não precisa de esforço. Agora você entende, o narcisista espiritual não foi castigo, foi portal. Ele te levou ao fundo da dor para que você aprendesse a subir sozinha. Te fez conhecer o falso para reconhecer o verdadeiro. E te fez perder o outro para encontrar o essencial, você. A tua alma, que antes buscava um espelho, agora é o reflexo da própria luz de Deus. E isso sim é amor divino. Comente, não busco alma gêmea, sou alma inteira. E se essa mensagem tocou o teu coração, se inscreva no canal, porque será um encerramento de poder, como transformar o trauma em missão espiritual, como Deus te usa como canal de cura, e como o amor verdadeiro chega quando você para de buscá-lo fora. Há um instante no despertar em que a dor não assusta mais. Você olha para trás e, em vez de sentir peso, sente reverência. Reverência por tudo o que te partiu, por tudo o que te mostrou, por tudo o que Deus usou para te lapidar. O que antes parecia injusto agora faz sentido, porque nada foi em vão. Tudo foi sagrado. Joe Dispenza ensina que a energia da transformação acontece quando a dor encontra propósito, e foi exatamente isso que Deus fez. Transformou a dor em propósito. Você não é mais a mulher que buscava ser entendida. Você é a mulher que entendeu. Não precisa mais provar pureza a ninguém, nem carregar a culpa de ter acreditado. A fé ingênua virou discernimento, e o coração, antes partido, agora pulsa em coerência com o divino. O narcisista espiritual foi apenas o espelho quebrado que te mostrou quem você realmente é. Ele te fez ver o teu próprio poder, o teu dom de sentir, a tua capacidade de amar, mesmo em meio à escuridão. E quando o espelho se quebrou, a imagem dele sumiu, mas a luz que refletia permaneceu. Porque a tua luz nunca foi dele, sempre foi tua. Joe Dispenza fala que quando a consciência desperta, a realidade se curva à nova vibração. E é isso que começa a acontecer agora. A tua vida muda, as tuas relações mudam, a forma como você se enxerga muda. Você não implora mais, não se explica mais, não luta mais para ser amada. Porque o amor agora não é busca, é estado. Você não fala de amor, você vibra amor. E é esse amor silencioso que desarma qualquer manipulação. É essa luz tranquila que faz o mal perder o acesso. Porque Deus habita no teu silêncio, e onde Ele habita, o falso amor não suporta ficar. O narcisista espiritual ainda tenta se aproximar, não porque te ama, mas porque sente falta da energia que um dia o alimentava. Mas agora, a tua energia está consagrada. Você pertence a Deus, e ninguém toca o que Deus reclama como dele. Joe Dispenza ensina que a mente e o coração em coerência criam milagres, e é isso que o teu caminho se torna, um milagre em movimento. Você passa a ser canal de cura, de amor, de luz. A dor que te destruiu é agora a ponte que te liga a outras almas perdidas. E o que um dia foi lágrima, hoje é linguagem.
Você fala, e quem ouve sente, porque a tua voz carrega a vibração da superação. Você não precisa mais se proteger da escuridão. Você a ilumina. Não precisa mais fugir da dor. Você a transforma. Não precisa mais pedir amor. Você o manifesta. E quando você entende isso, o mito da alma gêmea morre de vez. Porque você descobre que não há alma que te complete. Há Deus que te habita. E esse amor é eterno, indestrutível, incorruptível. Joe Dispenza fala que o campo quântico responde à emoção sustentada. E a emoção que você sustenta agora é fé. Fé não cega, mas lúcida. Fé que não espera por milagres, os cria. Fé que não se ajoelha por carência, se dobra por gratidão. E é essa fé que te move, que te ergue, que te mantém. Você entendeu que o verdadeiro amor da alma não se encontra, se constrói dentro de si. Deus usou o engano para te ensinar discernimento. Usou o vazio para te ensinar plenitude. Usou o falso amor para te preparar para o verdadeiro. E agora, quando o amor chegar, porque ele vai chegar, você não vai mais se perder. Vai reconhecer o que é divino, porque já conheceu o que era disfarce. Vai sentir a diferença entre energia e verdade, entre intensidade e paz. E quando esse amor tocar o teu campo, ele não vai te tirar o chão, vai te dar raízes. Joe Dispenza ensina que a gratidão é a linguagem do universo, e tudo o que você agradece, floresce. Então, você agradece até pelo narcisista. Sim, por ele. Porque foi ele quem, sem saber, te apresentou a ti mesma. Te obrigou a se olhar, a se curar, a se reconstruir. E é por isso que agora, quando olha para trás, você não sente raiva, sente libertação. A mulher que buscava a alma gêmea se tornou alma inteira. E a alma inteira não suplica, não se explica, não se diminui. Ela caminha em luz, e onde ela pisa, o chão floresce. Ela fala, e o ar muda. Ela ora, e o céu responde. Porque a presença dela carrega Deus, e Deus não volta atrás. Joe Dispenza fala que quando a vibração muda, o universo responde. E o teu universo agora vibra milagre. Os caminhos se abrem, as portas se alinham, e a tua energia atrai o que é digno da tua frequência. Você não quer mais alma gêmea, quer alma verdadeira. E a alma verdadeira é aquela que caminha ao lado da tua fé. Agora você entende. O narcisista espiritual foi apenas o instrumento que o divino usou para quebrar o mito. E o mito, uma vez quebrado, libera a alma para viver o amor que sempre esteve disponível. O amor que nasce da presença de Deus em ti. Comente, Deus é minha alma gêmea eterna. E se essa mensagem falou direto com o teu espírito, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e espalhe essa luz. Porque há muitas mulheres vivendo o mesmo ciclo, acreditando que o sofrimento é amor. Mas hoje, por causa da tua história, elas também poderão despertar. Quer dar o próximo passo na tua libertação espiritual? O meu e-book está na descrição. Um guia de reprogramação vibracional e alinhamento espiritual, inspirado em Joe Dispenza e na Palavra de Deus. Clique no link, leia com o coração aberto e inicie agora o teu novo capítulo, não de busca, mas de presença, propósito e plenitude.